Fala galera, Projeto Alerta na área e voltamos 2022 a todo vapor com os podcasts, e o tema de hoje do podcast é a criação, ou por que Deus criou o mundo. Isso, como a gente havia falado no último podcast do ano passado, a gente disse que esse ano a gente ia seguir uma ordem, fazer tipo uma série de alguns temas, e nada melhor que iniciar do princípio, né, do começo. A criação. Pois é, aí a gente vai falar um pouquinho da criação e a gente quer levar esse tema mais pro lado, como o Caio falou, pro lado de que qual foi o sentido de Deus criar o homem? Acho que a gente vive aqui na Terra e muita gente não sabe por que está aqui. Muita gente, e até eu, um dia desse, nascido e criado na igreja, eu não sabia dizer, se alguém me perguntasse, porque eu estava aqui na Terra. Então, acho importante a gente falar isso. Contudo, dito isso, vamos falar agora pela ordem dos dias, o que Deus criou em cada dia, destrinchar. Os 7 dias, né? Quem não sabe e quiser escutar uma musiquinha, Diante do Trono tem, canta uma musiquinha bem legal. Qual a música que eu... Tem No Primeiro Dia Criou Zé. Ah, tô ligado. Massa. Diante do Trono só para baixinhos. Vamos lá, o primeiro dia. Deus criou os céus e a terra. Os céus referem-se a tudo que vai além da terra, ou seja, o espaço sideral, fora da atmosfera terrestre. A terra está feita, mas não formada de forma alguma. Embora a água esteja presente, Deus então fala luz à existência. Ele então separa a luz da escuridão e chama luz de dia e escuridão de noite. Esse trabalho criativo ocorre da noite até a manhã, em um dia. Ou seja, esse foi o primeiro dia. O primeiro dia foi a criação dos céus e da terra. Céus Na verdade, da luz e das trevas. Ele meio que distinguiu o que era dia e o que era noite. Foi o dia e a noite. Deixa eu só me corrigir, que eu falei a música errada, eu falei o dia errado. Eu disse, no primeiro dia criou os animais. E essa música que eu cantei não é Diante do Trono, eu acho que é de Aline Barros, mas tem uma Diante do Trono que eles cantam também. Vamos lá, segundo dia. No segundo dia, Deus criou o céu. O céu forma uma barreira entre a água sobre a superfície e a umidade do ar. Nesse ponto, a Terra teria uma atmosfera. Esse trabalho criativo ocorre em um dia. Deus criou a atmosfera. Esse céu que a gente consegue ver no segundo dia. Vai no terceiro, cara. No dia 3 da criação, Deus cria a terra seca. Os continentes e as ilhas estão acima da água, e as grandes massas de água são chamadas de mares, e a porção seca é chamada de terra. Nesse momento é o que Deus provavelmente cria a Pangeia, sabe? Que é o único continente, que existia antigamente. Aí depois, com o passar do tempo, foi se espalhando. Deus cria toda a vida vegetal, grande e pequena. Ele cria essa vida para ser autossustentável. As plantas têm a capacidade de reproduzir, ou seja, nesse momento ele cria as plantas e os vegetais, que são capazes de fazer fotossíntese e reproduzir sozinhos, basicamente. A terra era verde e cheia de plantas. Deus declara que esse trabalho também é bom. Esse trabalho criativo leva mais um dia. E daí foi importante tu falar da Pangeia, que é a ciência explicando a criação, tá ligado? Não tem como separar, não. Por mais que algumas pessoas querem separar a ciência de Deus, ciência, tá ligado? Mas não tem como separar. A ciência explica a criação e pronto. Não tem como explicar tudo que Deus fez. No começo não existia nada e de repente... Aí o Big Bang criou o mundo. Mas quem criou o Big Bang, tá ligado? Tá ligado? Como é que... E por fim, existem explicações também de como o Big Bang apareceu. Enfim, a gente não quer falar disso. Somos cristãos, acreditamos na criação de Deus. E a gente está aqui para falar sobre isso. Beleza? O quinto dia agora é? Quarto. Deus cria todas as estrelas e corpos celestes. O movimento destes vai ajudar o homem a acompanhar o tempo. 2 grandes corpos celestes são feitos em relação à Terra. O primeiro é o Sol, que é a principal fonte de luz, e a Lua, que reflete a luz do Sol. O movimento destes corpos distingue o dia da noite.
Esse trabalho também é declarado por Deus como sendo bom e também leva um dia. Foi a criação aí do Sol e da Lua para o homem poder se situar quando termina um dia e quando começa outro dia e assim vai. Mais um dia, agora dessa vez o 5º dia. Deus cria toda a vida que vive na água. Qualquer vida e qualquer espécie que vive na água é feita neste momento. Ou seja, nessa parte aqui, Deus cria os peixes, tubarões, golfinhos, baleias, etc. Deus também cria todos os pássaros. A linguagem permite que este pode ser o momento que Deus fez os insetos, que voam também. Ou se não, eles foram feitos nos 6º dia. Ou seja, existem algumas dúvidas se no 5º dia foram criados, sei lá, um inseto que voa, uma barata, por exemplo. Foi criado nesse dia ou foi criado no 6º dia, que é o dia que Deus cria os animais terrestres. Todas as criaturas são feitas com a capacidade de perpetuar as suas espécies através da reprodução. Ou seja, diferente do 3º dia, que Deus cria as plantas que podem se autorreproduzir, dessa vez no 5º dia ele cria os animais voadores que precisam de outros animais para se reproduzir. As criaturas feitas no 5º dia são as primeiras abençoadas por Deus. Deus declara novamente que esse trabalho é bom e isso ocorre em mais um dia. Pois e aí se inicia o projeto da reprodução, né? O primeiro projeto da reprodução. Os animais, Deus criou os animais e, assim, as plantas também reproduzem, mas as plantas são assexuadas. E a partir desses animais, os marinhos e os voadores... Não, já criou os marinhos no 4º dia, agora são os voadores, já tá certo. Aí a partir desses animais começa a reprodução sexuada. E agora o 6º dia. Deus cria todas as criaturas que vivem em terra firme. Isso inclui o homem e todo tipo de criatura não formada nos dias anteriores. Deus declara esse trabalho bom. Deus então se aconselha consigo mesmo e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é aí que eu quero frisar. Deus fala nossa imagem e nossa semelhança. Aqui a Bíblia já mostra que Deus... Que existem 3 pessoas no comando de tudo. Tá ligado? 3 pessoas, Que Deus existem 3, não são 3 entidades, pessoas, mas tipo... 3 ações na mesma pessoa. Isso. 3 ações na mesma pessoa, que está com ele também o Filho e o Espírito Santo. E aí já começa, porque do nada, se existisse só Deus, não ia dizer nós. Realmente. Não tem mais ninguém. Deus falando Os terceira anjos, pessoa, tá ligado? Os anjos não vão criar com ele. Então a gente já imagina isso. E aí Deus criou o homem. O trabalho criativo de Deus está completo no final do 6º dia. Todo o universo, em toda a sua beleza e perfeição, foi totalmente formado em 6 dias literais, seguidos e de 24 horas. Na conclusão da sua criação, Deus anuncia que tudo é muito bom. E sempre a Bíblia sempre fala isso. Quando ele termina de criar uma coisa... É muito bom. Eu acho que ele só não fala isso no primeiro. Só fala isso quando criou uma mulher. Ele começa a falar isso do 3º dia, que é quando ele começa meio que a criar as coisas meio que tocáveis, por assim dizer, tá ligado? Porque no primeiro e no 2º dia, no primeiro ele distingue o que é dia e noite, e no 2º ele meio que cria a atmosfera, tá ligado? Que isso não é tocável, tá ligado? Aí a partir do 3º que ele vai distinguindo, sabe? Pois tudo que ele faz de material, ele diz que é bom. Ele diz que é bom. Tudo que ele faz de material, ele diz que é bom. E aí Deus criou o homem. E ao homem ele deu o poder sobre a terra, o poder sobre os animais, dominar os animais e tal. O poder sobre as plantas. O homem foi a única criatura racional, com inteligência para dominar, e o homem tinha liberdade para dar nome aos animais, enfim. Sim. E aí Deus percebeu que o homem andava muito sozinho, que os animais tinham macho e fêmea, e o homem não tinha. E aí ele resolve criar a mulher, que aí foi uma bênção maravilhosa para Adão. Adão dormindo, e no seu sono Deus tira
literalmente da sua costela e cria Eva, que aí foi a primeira mulher do mundo, a mãe de todos. E Deus cria Eva e aí, meu irmão, Adão só tem que agradecer. E isso tudo no sexto dia ainda, né? Agora, tipo... Não, no sexto dia. No sexto dia. Agora, tem vezes que eu fico me perguntando, porque tipo assim, se Deus tira metade das costelas de Adão, e hoje em dia a gente tem 12 costelas, então antigamente a gente tinha 24 costelas? Não sei, mas tipo, ele pode ter tirado no sentido simbólico e depois recuperado. Pode ser também. Ele poderia ter tirado 6 e depois recuperou essas costelas, no caso. Porque pode ser isso também. Adão passou tipo uma cirurgia, tá ligado? De recuperação muito rápida. Porque eu não acredito que Adão era um gigante. Então, com 24 bem costelas. diferente. E do nada Deus tirou e ele Ficou magrinho, tá ligado? Teve que perder alguma coisa pra ganhar a mulher. Então, E aí... O sétimo dia... no sétimo dia ele descansou. É o dia do descanso, basicamente. Deus descansa. Isso de forma alguma indica que ele estava cansado de seus esforços criativos. Mas denota que a criação está completa. Além disso, Deus está estabelecendo um padrão de dia de descanso a cada 7 dias. Guardar esse dia acabaria sendo uma característica distintiva do seu povo escolhido. Ou seja, o sétimo dia ele descansa, mas ele não descansa porque está cansado. Ele descansa para estabelecer um padrão para a humanidade, sabe? Como se fosse que, tipo, dizer que a cada 7 dias você tem um dia de descanso, sabe? E não é nem tipo a cada 7 dias literalmente, mas tipo, depois de você trabalhar um tempo, precisa descansar. Precisa de descanso, isso. Precisa descansar, porque ele está mostrando aí o que ele mesmo, mais um pouquinho na frente, a gente vai estudar sobre isso durante o ano, o que ele mais na frente criou para o povo de Israel seguir. Sim. Que foi essa questão do sétimo dia, do dia do descanso, que não pode trabalhar, que não poderia fazer um bocado de coisa. E tipo, nós cristãos, a gente não tem essa ideia de guardar o sábado como o dia do descanso. Como dia do descanso. Mas assim, culturalmente, o nosso dia do Senhor separado é o domingo. Culturalmente. Assim. Inclusive, Êxodo 8 fala. Êxodo 8 e 9. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante os 6 dias da semana. O 10 fala. Mas no 7º dia da semana é o dia de descanso. Dedico a mim, o Senhor, seu Deus. Dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. É isso. Os judeus, eles precisavam seguir essa regra do sábado porque Deus tinha ordenado. Sim. Mas a partir do momento que a gente vai estudar também, que Jesus vem e quebra todos os protocolos, muda de uma vez por todas a história, e a gente não tem essa obrigação de ter um dia fixo na semana para descansar. Culturalmente é o domingo, como eu falei, mas tem gente que trabalha no domingo normal. Eu acho que ficou domingo porque muita galera confunde. Diz que tipo, o domingo é o 7º dia, tá ligado? Da semana. Tem isso também. Muita gente confunde, tá ligado? Você nunca é o primeiro. É o primeiro. E é isso. A ideia do descanso é importantíssima. Não tem ninguém que não precise descansar. Realmente. A gente precisa de descanso e também não tem ninguém que não precise trabalhar. Tem isso. Não tem ninguém que deve ficar em casa só, sem trabalhar e tal, enfim. Mas também tem que ter o nosso dia de descanso, o nosso dia separado para o Senhor, nosso dia de lazer também, por que não? E como a gente falou, e aí, qual é o sentido da criação do mundo e da nossa criação? Antes de tudo, eu quero dizer que isso é a minha visão, tá? Pode ser que alguém aí tenha outra visão, não sei. Mas essa é a minha visão de acordo com o que eu entendo. E eu acredito que Deus fez o ser humano, Deus fez a terra, primeiro a terra para habitarmos nela.
o lugar que ele quis que a gente habitasse nela, tudo do jeito que ele quis. E ele criou o ser humano para a glória dele e para termos comunhão com ele. E é isso que existia na terra, no jardim. O Senhor descia à terra e conversava com Adão, com Eva, até o momento do pecado, que a gente vai falar semana que vem. Mas até aí o Senhor tinha uma comunhão um laço mais estreito com o ser humano. Não quer dizer que hoje ele não tenha, mas não é do mesmo jeito. Inclusive, hoje em dia, ele tem até mais do que antigamente. Depois que o véu se rasgou, a gente agora pode ter meio que pode falar de Jesus a qualquer momento. A gente tem mais liberdade. Tem muito mais liberdade do que antigamente. Pois é, a gente tem essa questão de comunhão com o Senhor, porém, muitas pessoas, como a gente sabe, não acreditam nisso que a gente falou, nisso tudo que a gente falou, não acreditam. Acreditam no Big Bang. Tem Big Bang, tem evolução. A teoria da evolução também, Charles Darwin. E aí, tu me imagina agora, tu criar uma coisa e essa coisa não acreditar que tu é o criador. Tu imagina, velho. Criar sei lá, porque a gente não tem como mensurar não, porque a gente não cria nada racional não. Mas é tipo, tu criar um negócio e esse negócio te rejeitar, tá ligado? Não acreditar que foi tu que criou, velho. E é complicado de entender. Mas é isso. É tipo um filho dizer pro pai que o filho é adotado, tá ligado? Meu filho, eu sou seu pai. Não, eu sou adotado, porque é isso. Eu sou órfão. Eu não tenho pai, não. Nasci só da minha mãe, eu nasci de uma explosão. Não é? Fui evoluindo, pô. Eu fui evoluindo. Eu era um sapo, pô. Não é? Enfim, é isso. Você chegar ao ponto de dizer que não acredita no seu próprio pai, assim, é falta de conhecimento e, na verdade, é falta de fé. Verdade. Na verdade, é falta de fé. A fé quem dá é Deus e isso aí é a falta de fé mesmo. Porque, na verdade, Deus não chegou pra mim e disse, Gerson, foi eu que te criei. Não, ele não chegou nem pra mim, nem pra cá, nem pra ninguém. Fui eu que te criei, não. A gente acredita porque a gente tem fé. A fé que ele nos deu. E aí, para ter essa fé, basta a gente sempre falar aqui, se arrepender e pedir ao Senhor que Ele está disposto a distribuir isso aí para cada um de vocês. E é isso. Agora, imagina Moisés, velho, que foi que escreveu o livro de Gênesis, tipo, recebendo tudo isso, tá ligado? Muita informação. Pô. Muita informação mesmo. E a gente até esqueceu de dizer isso. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Gênesis, Êxodo, Levítico Número, e Juiz e Deuteronômio. E Deuteronômio, Os 5 primeiros. O Pentateuco. Foi Moisés, chamado de Pentateuco. Isso. E é isso aí. A terra era sem forma e vazia. Em 6 dias, Deus criou tudo. No 7º descansou, para que eu e você viva para a glória do seu nome. Isso aí. E aí, se você não está vivendo, meu irmão, cuide. Que você não está fazendo parte do projeto de Deus para a humanidade. E mais uma coisa, olha, um fato curioso aí. A Terra é redonda, viu? Lê aí, 1 Gênesis 6, só pra gente... A Terra é redonda. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. É isso. Enfim, a Terra é redonda. É isso, pô. Não tem ateu, não tem terraplanista que debata com a Bíblia. É isso, pô. Pode rebater comigo, não né? Com a Bíblia não tem como não. E não foi invenção de Hollywood não, pô. Dizer que a Terra é redonda não é bíblico, tá ligado? Então, pô, tem nenhum argumento mais contra isso. É isso aí, galera. Tamo junto. Ô, galerinha. Até semana que vem. É nóis.